A dualidade entre teoria e prática, capital e trabalho, e matéria e espírito. A dualidade entre teoria e prática, quem tem razão é a prática, pois ela é o critério para conhecer a verdade. A dualidade entre capital e trabalho, quem tem razão é o trabalho, pois ele é o critério para gerar a vida. A dualidade entre matéria e espírito, quem tem razão é o espírito, pois ele é o princípio e o fim de toda a matéria. Explicações e advertências. Deus é energia e força, se manifesta desde o Gênesis, em energia do bem e do mal, e todo o universo da vida imperfeita é holograma, porque toda essa energia se transforma em matéria que nós chamamos de carne, ou 666. O que realmente são anjos? Anjos sempre foram vistos como mensageiros, garçons, ministros no sentido de enviados para trabalhar, agir em nome com a procuração de Deus ou do diabo, do bem ou do mal. Mas se formos na raiz, é muito mais que isso. Eles são luzes, pontos e fotos de luz. Eles também são os 72 filhos de Deus, arcanjos, arque, prefixo de chefe, anjos senhores. Mas arque é mais do que chefe, significa senhor. Por isso existem senhores dos anjos ou príncipes. Demônios não são anjos caídos, e isso é um erro de interpretação de muitas pessoas. Eles são os filhos dos filhos de Deus. Gênesis 6, 8, 10 e 11 são os mesmos espíritos malignos. 72 gênios são os 72 filhos de Deus, considerados como deuses da humanidade, que ficaram incumbidos de criar o paganismo, ou seja, criar religiões opostas ao monoteísmo para crivar os homens. Toda oposição ao bem foi manifestada pelos 72 filhos de Deus, que representam o mal. A concepção que temos de anjos e demônios é a mesma equivocada da Idade Média, assim como trindade, templos, casa de Deus, como quase tudo que existe hoje no cristianismo paganizado. Matéria é sinônimo de terra. Toda vez que você ler terra na Bíblia, entenda como as coisas visíveis, materiais. E toda vez que você ler céu, está se referindo às coisas imateriais, invisíveis. Por isso, vida holograma, energia e força. É o mesmo que dizer Deus e diabo, céu e inferno. Os demônios, energias do mal, se apresentam na terra e materializam, ou seja, se convertem em matéria. Da mesma forma, o céu, os anjos do bem e Deus. Mas quando eles se convertem em matéria, eles habitam. E para eles saírem do plano que estão, para a nossa dimensão, eles precisam de uma habitação, uma casa. Por isso existem pessoas que são moradas de demônios e outras que são habitação do Espírito Santo, do bem, da bondade. 1 Coríntios 3,16. Alma é uma forma tipológica de explicar para as pessoas que elas são casas, habitações do mal e do bem. Portanto, quando lerem alma, entendam que é sinônimo de casa. A alma é moradia dos anjos. Como as energias e forças de Deus habitam em nós, quando desejamos o bem ou o mal, na escolha da vida. Ao desejarmos o mal para nós ou para o próximo, a energia do mal vem e faz morada em nossa alma. É por isso que Jesus uma certa vez disse para Pedro,
Para trás de mim, Satanás. Mas Pedro não era uma pessoa boa? Como Jesus escolheu um Satanás para ser responsável da igreja? Lembrando também que na última ceia Jesus disse: tem um diabo sentado à mesa. Toda vez que uma pessoa está contra a vontade de Deus, se torna uma habitação do diabo. Toda hora temos energias do mal e do bem saindo e entrando no nosso psique, que é o mesmo que alma ou consciência. Então, quem habita mais em você? A atração de anjos. O nosso corpo, a nossa vida atrai anjos, forças e energias que emanam do Criador. Não existe anjos de asas, mas a Bíblia diz que tem anjos com asas. São apenas alegoria. Uma forma de Deus falar em linguagem de criança para entendermos é antropomorfismo. Os magos sabem que existem 3 grandes hierarquias subdivididas, cada uma em 3 ordens por 9 qualidades, cada uma liderada por um príncipe que governa 8 anjos. Existem 72 anjos do bem e 72 anjos do mal, a cada 8 energias ou forças com características diferentes. Existe um arque, um senhor, um arcanjo, ou seja, um anjo-chefe. Isso é tudo tipológico. Para cada 8 anjos do bem ou do mal, existe um chefe. 8 vezes 8 igual 64. 64 anjos mais 8 chefes igual 72. A nossa luta não é contra a carne, matéria, mas contra as forças, os príncipes da maldade dentro da narrativa da história. Que história? A história da humanidade, Gênesis 10, de 72 nações. Quantos nomes tem Deus? 72. Quantos conselheiros para Moisés? 72. Quantos discípulos Jesus escolheu? 72. Quantos rabinos traduziram a primeira Bíblia? 72. Quantos espíritos Salomão colocou dentro da arca? 72. Quantas virtudes existem no cérebro, segundo a ciência? 72. Deus entregou 72 nações nas mãos de seus filhos do mal, que representam suas energias do mal, pois é dessa forma que ele opera e trabalha no mundo. Ele entregou o mundo ao mal. Em Gênesis 11 mostra que Deus fez a confusão. Disse para esses seus filhos: vamos criar a língua dos anjos. Portanto, anjos do bem e do mal são apenas tipologias e metáforas para nos mostrar a interferência do Criador quando age executando seu juízo para o bem ou para o mal, assim na terra como no céu. É o mesmo que assim na matéria como na imatéria, ou seja, nas coisas espirituais, onde energias e forças se convertem em matéria, em terra. Se os filhos de Deus são energias, como ficam os demônios? Depois de termos entendido que os filhos de Deus são 72 anjos do bem e 72 anjos do mal, surgem vários questionamentos. Por exemplo, como fica a questão de Gênesis 1:26 e Gênesis 6? Porque se não souberem responder essa pergunta, não haverá coerência, pois a verdade está na coerência. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança. O plural divino é um texto muito usado pelos trinitários para defender e apologizar a Trindade. Gênesis 6: desçamos e confundamos os homens. Nós temos relato que os filhos de Deus, aqueles que também aparecem no livro poético de Jó, quiseram e assim fizeram se materializar para ter relação com as mulheres da época. E dessa relação nasceram seres híbridos, justamente pelo fato deles serem deuses, aos quais na Goétia, através de Salomão, chama-se gênios da humanidade. Eles podem ser chamados de deuses, gênios, anjos, estrelas. Só não podem ser chamados de anjos caídos, no sentido literal e físico. Eles não caíram do céu. Na realidade, nenhuma terça parte de anjos caíram. Apocalipse 12 é tipológico e ainda irá acontecer. Esses seres híbridos eram gigantes nefilins, resultados de uma mudança genética das energias dos filhos de Deus, ou anjos do mal, que tiveram relação com as mulheres, dando origem aos demônios.
E porque eles se transformaram em demônios, demônios significa seres inteligentes e espíritos de homens. Dentro da visão espírita, são espíritos de homens malignos que incorporam nas pessoas. E esta visão é correta. Perguntas: se 72 anjos do mal são energias do mal, quem teve relação com as mulheres gerando os gigantes físicos e híbridos? E a quem se refere o plural? Nós, em Gênesis 1:26, se os anjos do bem e do mal são energias que emanam de Deus, representando o bem e o mal no crivo de 7.000 anos, então podemos chegar à conclusão que esse plano chamado mundo é tudo ele. Com isso, estou refutando toda a hierarquia angelical, toda a concepção teológica angelical, demonologia ou satanalogia, que for, como a história mentirosa de Lúcifer caindo do céu, enganando a terça parte dos anjos. Neste estudo você vai aprender quantas virtudes existem no hemisfério direito e esquerdo do cérebro, e essas qualidades cerebrais são representadas pelo hardware do cérebro, e que o software alma é um sistema complexo que pode ser morada de demônios ou da bondade, representada pelas boas energias. Vocês irão entender que Deus é criteriosamente igual a nós, com as mesmas qualidades, e são essas que nós chamamos de anjos e demônios. O desejo de vingança e o sentimento de inveja são virtudes más, assim como mansidão e paciência são virtudes boas. Tudo isso são energias, frequências do bem e do mal, anjos do bem e do mal. Da mesma maneira como existe isso no micromundo, na microdimensão, assim também na macroesfera, macrodomo da metafisicalidade. Como os átomos recebem ao seu lado órbita de prótons, elétrons e nêutrons, assim também as estrelas recebem órbitas de planetas e planetas recebem órbitas de luas. Portanto, virtudes como mansidão, paciência, inveja e vingança são energias do bem e do mal. São nossas frequências que atraem energias positivas ou negativas. São desejos, orações registradas no código-fonte do nosso espírito. Quando nossa alma ou casa passa a receber e ser habitação de energias positivas ou negativas, essas energias são anjos. Sendo assim, quando eu sinto desejo de vingança, inveja, mansidão e paciência, entre outras virtudes, eu estou atraindo, ou seja, recebendo energias. Se forem do bem, são anjos do bem, e vice-versa. Em relação às energias do mal, anjos são virtudes, qualidades, características de Deus, atributos, personalidade dentro do todo. Então é apenas uma personificação da manifestação de Deus, para que a metáfora faça sentido. São 72 virtudes dentro de nós, e na macroexistência Deus também possui 72 virtudes do bem e do mal. Por isso, em Gênesis 1:26, ele estava falando tipologicamente, como todo o livro de Gênesis é tipológico, dizendo nós, se referindo a qualidades, porque ele, diferente de nós, tem o poder de corporificar e se manifestar através de epifanias e teofanias. São manifestações espirituais de suas virtudes. Quando vemos na escritura Arcanjo Miguel com a espada, não significa um anjo específico, criado como eu e você, que um dia começou a viver, foi criado especificamente. Refere-se a uma energia que emana do Criador e que vai permanecer até quando Ele quiser, por uma eternidade, se este for o seu desejo. O anjo, arcanjo que nós conhecemos como Miguel, é uma qualidade de Deus de guerreiro, batalhador, lutador, vencedor. E quando ele é Gabriel, quando ele é mensageiro, aquele que se manifesta para comunicar
um enviado de Deus que sai dele. Quem Jesus era? Um enviado de Deus. E nós temos qualidades idênticas. É na visão cíclica e encíclica, cada vez mais circulando, se aprofundando, e assim entendemos mais profundamente ainda o que vem a ser a criação dele, a sua imagem, ao seu reflexo e espelho semelhantes a ele. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe, comentem. Fazendo assim o canal se fortalece e cresce.